atrás de eita, meu povo, tamo junto, vim fazer aquele resumão de Power Couple pra vocês. Teve quebra-power, acusação pesada, jogo sujo, descoberto, muita vergonha e ameaça de desistência, gente. Muita treta também. Vou contar tudinho que rolou agora pra vocês. Então se inscreve aí no canal, deixa aquele joinha que ajuda demais da conta e não esquece do hypar, que também ajuda muito, meu povo. Resumidamente, antes da gente falar aí do quebra-power, vocês estão vendo que as esferas do poder estão no jogo, né? Estão nas mãos de Ana Paula. Será que o Carelli vai usar isso para salvar Domini e Adriana da DR? Será que mais uma semana tá garantida para Domini e Adriana? A gente vai falar sobre isso também, tá, gente? Mas antes, vamos repercutir aí o dia antes da gente chegar nesse desfecho. Que o Dom e a Adriana seguiram fazendo tudo ser sobre eles, né? E a combinação dos dois acabou sendo descoberta. Por quê? O Dom amanheceu falando que brigou com a Adriana, correu para Silvia para falar para Silvia conversar com a mulher dele. Aí ele faz uma cena ali, um drama, que ele já brigou com a casa, já brigou até com a produção, já brigou com a mulher, e que ele não tem mais nem por onde andar. A Silvia vai lá conversar com a Adriana. Nessa conversa, ao invés de Adriana ser consolada, ela começa a levantar a pauta contra Cris e Cadu, afirmando realmente que Cris e Cadu estão sendo preconceituosos com Everton e com a mulher, né? A Emily. E também fala do Victor, da Rayane, fala do próprio marido, que o Domini quer acabar com o jogo dela, joga um monte de coisa ali em cima da Silvia, tá, gente? Que a Silvia repassa pro grupinho, e o grupinho logo saca que Domini e Adriana combinaram de usar a Silvia durante a noite. Nessa combinação pode ter sido feita enquanto o microfone estava desligado, naquele momento que os casais têm só para eles. Então, meio que cai por terra, inclusive o próprio André se revolta com essa situação. A Silvia diz que sabe que foi usada. Enfim, começam a debater sobre isso. Depois, a Adriana começa a defender o Domini, elogia o marido, numa conversa lá com Everton. O Domini e a Adriana fazem Everton e Emily ter certeza de que Cris e Cadu realmente estão agindo com preconceito com os dois, por causa da cor da pele, é isso mesmo. O Cadu é chamado, inclusive, de senhor feudal por Domini, gente, no meio de uma das conversas, tá? O Domini também, ele chegou a confundir o Everton num determinado momento ali, dizendo que a Adriana falou para ele se defender durante as tretas, que não é para ele ficar em silêncio, não, né? Ele, Domini. E o Everton disse que não sabe o que a Adriana quer. Uma hora quer que o Domini fique quieto, outra hora quer que o Domini fale. Então, essas coisas todas vão dando a entender que o casal tá de combinação de confundir o maior número de pessoas possível, tá, gente? Deixar todo mundo meio doido e também manipular o maior número de pessoas possível. É isso que fica nítido. A Adriana também tá preocupada com o público não saber separar as coisas boas que o Domini fez, segundo ela, daquela coisa que ele fez lá em relação a Carol no ao vivo da DR, tá? E aí ela faz também ali uma lista de coisas boas que o Domini fez nesses 45 dias, que ela viu ele dando conselhos para as pessoas, separando brigas, defendendo pessoas, mas ela não sabe se o público vai enxergar dessa maneira, gente. Aí alguém também comeu lá algo da Adriana e do Domini, estão falando que foi o Victor que comeu o chocolate, e o Domini disse que ele não serviria, né, o Victor no caso, se foi ele mesmo que comeu, para morar em Goiás, porque lá ladrão se dá mal, tá? E a Adriana dá uma cutucada nele ali pra parar de falar algumas coisas. Enfim, é doideira completa, total. Esse casal, assim, enlouquecendo todo mundo ao redor, gente. Literalmente. E mal, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, uma hora fala que estão brigados, outra hora fala um do outro, outra hora estão juntos, outra hora um tá incentivando o outro a brigar, outra hora um tá incentivando o outro a ficar quieto. Doideira, loucura. Aí a Carol, ela, nisso o Radamés rapou a cabeça, ficou careca. A Carol, antes dele ficar careca, ela disse que tá com receio aí do jogo de Silvia e André, mas principalmente por causa do André, que algo não lhe cheira bem, né?
e ela não tá gostando de alguns posicionamentos do André. Chegou a se desentender com ele num determinado momento ali de uma conversa do grupinho no quarto, tá, gente? A fofoca rolou solta entre o grupinho. Domini e Adriana continuaram trabalhando forte para queimarem Cris e Cadu. E lá no quarto, o André cravou que o Vitor é leve trás. É ele que tá fazendo todo esse inferninho. Segundo o André, eles começam a criticar Rayane e Vitor, né? Principalmente o Vitor. E a Rayane aparece por ali. Por quê? Lógico, ela estava de fora da conversa, percebeu, mas que depressa correu ali para o quarto abacaxi. Mas fica um clima meio esquisito, onde a Silvia acaba até mudando de assunto, falando que ali só um ganha, né? Que ninguém é otário, que tá todo mundo jogando, que cai quem quer, etc, né? Joga algumas coisas assim, meio no ar. A Thalira e a Carol saem para o outro quarto para poderem continuar a conversa com o André, sem a Rayane no caso. Mas, óbvio, a Rayane vai repassar algumas coisas para o Vitor do que ela sentiu. Sentiu que realmente estavam sobrando. E aí o André, ele fala que num dos depoimentos, ele verbalizou que realmente tem grupo, porque o outro lado também assumiu esse grupo. Então, que o grupo dele, ali, né, dele, André, tá tirando um por um. E agora tá de igual para igual. É esse tipo de coisa que vem incomodando a Carol cada vez mais, tá, gente? E aí, como eu falei, Vitor e Rayane conversaram na despensa, sacaram que estão sobrando. E a Rayane crava aí que eles são restinho do grupo, tá, gente? E aí o Vitor pede para ela não sentar mais sozinha no grupo, só quando ele estiver, tá? Para ela não se aproximar do grupo sozinha, que foi o que deu ruim lá. Carol seguiu falando do André e dando a letra ali pro Radamés, dizendo que realmente, né, tá aí receosa, com o pé atrás. E ela acha que o público vai entender, porque ela tá externando isso, né? Não acha que vai ser uma traição, nem nada disso. Talvez se quebrar esse vínculo aí com o André, tá, gente? E ficarem praticamente só ela e Thalira e Rafa, né? Ela e Radamés, Thalira e Rafa. Eu acho que essa é a real intenção. E aí veio o Quebra-Power, onde eles tinham que dizer quem tá passando vergonha, meu povo. Vergonha nacional. Vou pontuar as coisas principais aqui, tá? Treta Adriana e Domini versus Rayane e Victor, por conta do banheiro lá do Cadu, onde a própria Cris falou por que não chamaram eles então, né? Já que eles iam ser motivo da pauta ali. Vitor negando que tenha incentivado o Cadu a tretar e fazendo o próprio Cadu confirmar que não foi incentivado por ele. Domini de joelhos afrontando quem era homem para fazer ele calar a boca, dizendo que acabaria com o povo ali de joelho mesmo. Gritou com a Cris, inclusive, tá, gente? Mais tarde ele chega a pedir desculpas para Cris e Cadu, mas naquele nível de desculpas que não cola, né, dizendo que o Cadu xingou ele, mas ele também xingou, então tá tudo certo, tá tudo ok. Né? A treta maior que a gente esperava entre Cris, Cadu e Domini e Adriana não veio, porque eles resolveram amenizar as coisas. O foco principal ficou entre Carol e Radamés e Domini e Adriana nesse quebra-power, tá? Inclusive tem um momento que o Everton pede para Adriana e para o Domini pararem de levantar as pautas que não estão acontecendo lá dentro, né, envolvendo ele e Emily. Pediu para cessar com esse assunto que envolva ele e Emily. O Wake disse que foi apelidado de Xuxa por Carol, né, que agora o Xuxa vai sair da casa, que foi uma fala que o Everton teria ouvido e repassou, mas Carol e Radamés negam pelos filhos, jurando aí pelos filhos, que isso tenha sido dito, tá? Depois, inclusive, eles se acertam com Eike e Nath, gente. E o Everton seguiu dizendo que a Carol falou sim. Foi se inflamando cada vez mais. Adriana defendendo o marido o tempo todo, fazendo vários discursos ali para tentar salvar o Domini, mas com pouco sucesso. Sendo que o próprio Domini assumiu que ele não é de agir com palavras, ele já é de ir para as vias de fato, se é que vocês me entendem. Então, nem ele estava se ajudando e a mulher tentando ajudar ele. E aí ela tem um momento que ela chega a dizer que o Domini agiu contra a Carol no susto. Que coisa, né? E a Carol, óbvio, com muitos argumentos, afirma ali que Domini e Adriana estão fazendo um jogo que deveriam realmente
se envergonhar, que é um jogo sujo. E que se a Adriana tá acostumada a cair nesse papinho de desculpas do Domini, problema dela. Carol afirma também que vai acionar inclusive a Maria da Penha contra a Domini, porque tudo que ele fez contra ela cabe dentro dessa lei, e afirma que mais um processo vem. É onde o Domini revela algo chocante, que ele tem 29 processos nas costas. E a Carol crava que agora então serão 30, porque ela vai processar, tá? Seguiu ali afirmando a Carol que a Adriana pode subir ali, pode fazer e acontecer, né, para defender o marido, mas nada vai apagar a trajetória catastrófica que o Domini está fazendo lá dentro. A Adriana também disse que o marido não é bobo de encostar em alguém lá dentro, mas a Carol afirma que acha que é possível, sim, tá, gente? E enquanto isso, Adriana e Domini ficam desse jeito aí, com essa cara de cachorrinhos que caíram da mudança, né? Tentando dar uma amenizada nas coisas. Mas aí eu acho que contra os argumentos da Carol não tinha muito o que ser feito. Outra que ficou sem argumentos foi a Ana Paula, que apelou para o eu sou nordestina. E por isso eu tenho esse tom de voz, por isso eu reajo dessa maneira. Usou algo do que o Domini, né, tinha falado para ela ali, que a Carol teria preconceito contra a nordestina e tudo mais, né? Nas entrelinhas ela não afirmou isso, mas assim, ela lançou o nordestina, tá, gente? Usou o nordestina aí na história e ficou mais uma vez completamente perdida diante dos argumentos da Carol e do Radamés, onde o próprio Radamés afirma que é fácil apontarem os dois, falar o que quer, e quando eles vão rebater, a Ana dizer que está com crise de ansiedade e tudo mais. E aí ficaram nesse looping, teve até uma imitação do Radamés, né, imitando o Domini, fazendo o papel do Domini, fazendo os trejeitos ali do Domini, e muita provocação, mas não saiu disso. E por fim, Ana e Anthony acabaram ficando com as esferas do poder, tá? Pelo sorteio, alguns ganharam dinheirinho e os dois ganharam as esferas, gente. E aí é óbvio que eles podem usar isso para salvarem o Domini da DR. Vai depender muito do que o Carelli quer para essa semana. Se Domini e Adriana continuarem, eu acho que é para render um pouco mais esse tipo de coisa aí, e o Carelli deve estar aprovando. E é óbvio que ele pode dar um poder muito bom para Ana Paula salvar possivelmente o Domini, que já está na DR por conta do saldo, tá? Só escapa se ganhar a prova dos casais, e coisa que pode não acontecer porque ele pode ser vetado da prova também. E aí veio a treta Everton, Rayane e Victor, onde terminou com um caco de vidro jogado no quintal, porque ele jogou um prato lá, e ele disse depois, né, Adriana e Domini foram catar, né, ele disse que a intenção era atacar no Victor. A vontade era atacar no Victor, na verdade, não a intenção, a vontade. E tacou lá fora para descarregar a raiva, tá, gente? Carol, Radamés, Thalira tentando ouvir a conversa ali, Domini tentando acalmar o casal, porque a Emily surtou com o marido, foi arrastar ele lá de dentro para parar de discutir com o Victor, sendo que ele estava numa treta onde ele começou a falar da calcinha da Nath, jogou ali na história, o Victor joga na cara que eles agora querem bancar o casal excluído, mas que se juntaram com o grupão e só fizeram isso depois que estavam todos saindo. Então as provocações continuaram, né? A Emily surtou com ele, arrastou ele de lá, e é onde o Everton ameaçou desistir, dizendo que não está mais aguentando, gente. Aí Domini e Adriana ficaram ali acalmando o casal, tá? A gente não sabe se ele realmente vai desistir, mas diz ele que não está aguentando mais, não. Nesse meio tempo, Carol e Radamés conversaram com o Eike e com o Nath, se acertaram nas entrelinhas, né? Deram uma trégua ali. Inclusive, a Carol disse que tem pessoas que podem ter pago o preço por ter caminhado com pessoas lá dentro que têm atitudes erradas. E Eike e Nath concordaram. E ela também fez a brincadeira com ele dos 5 minutos, que ele não aguentaria, né? Ali, e ele riu, tá, gente? Segundo ela, levou na brincadeira, encerrou-se esse assunto também, porque no meio da conversa ela faz essa brincadeira aí com o Eike, com aquela fala que ela teve antes, na treta. Bom,
A Carol jogou na cara da Silvia que a Silvia sabonetou, mas a Silvia se irritou, disse que sabonetou zorra nenhuma. E depois ela fala com o Radamés também, que que Silvia e André sabonetaram e não chamaram o Domini na dinâmica. E a desculpa não colou, tá, gente? Basicamente, o grupinho não engoliu essa desculpa da Silvia. De dizer que não chamou o Domini porque elas já iam chamar, etc e tal. Ana Paula seguiu indignada com o Carol e Radamés, disse que não assinou nenhuma cláusula, e não tinha nenhuma cláusula, na verdade, no contrato, que tinha que agradar os dois, que são o Santo e a Santa de Taubaté, e que o Brasil tem que ver que eles fazem um inferno lá dentro, que eles ficam se fazendo, né, que são um cão lá dentro. E aí que disse que o Neguinho não tinha que ter comprado briga dele, não, em relação à calcinha, que a atitude do Victor foi realmente de moleque, né, foi realmente moleque, o próprio Victor admitiu isso, e ele acha nada a ver o Everton se envolver nessa história, gente. Enquanto o grupinho seguiu criticando Silvia e André. Será que vem aí essa rachadura? Estão achando que eles realmente fugiram da raia e não colou essa justificativa de não chamar o Domini lá, porque os outros já iam chamar, até porque eles foram antes de todo mundo, né? Que coisa, gente! Meu Deus do céu, quanta coisa. Ainda tem gravação de prova dos homens, amanhã prova dos casais. E quinta-feira tem mais uma eliminação no Power Cup Brasil. Nossa! O assunto não para, hein? Fiquem atentos aí aos nossos resumões, que eu faço cada vez mais caprichado aqui pra vocês, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal e não esquece do hypar, meu povo lindo! Até a próxima, gente! Eita, trajeita! Tamo junto! Valeu!